Fala pessoal, beleza? Boa noite! Hoje é quinta-feira, gravar mais um vídeo aqui pro canal. Primeiramente quero agradecer aos novos inscritos. Passamos dos 100 inscritos já, hein? Devagar a gente vai ganhando inscritos aqui, vamos trocando ideia, falando sobre futebol, né? Muito obrigado a vocês. Peço que deixem o like, se inscrevam, divulgam nos grupos de WhatsApp aí que tem futebol, para pessoas que gostam desse esporte que nós amamos tanto, né? Bom, pessoal, vamos falar hoje. Eu estava pensando em fazer um vídeo sobre esse tema há uns dias atrás e hoje resolvi falar porque a situação piorou. Vamos falar sobre o Vasco da Gama. E a gente precisa, pontuar o que é o Vasco da Gama. Como que o torcedor vascaíno, aquele torcedor genuíno que ama o clube de verdade, como que esse torcedor do Vasco sofre, cara. É impressionante. Eu vi uma frase um dia desses que eu não me recordo agora quem falou. O Vasco, a gente nunca sabe quando que é o fundo do poço do Vasco. Parece que o fundo do poço não chega. Todo dia uma notícia ruim, um momento do clube terrível, terrível. Bom, vamos lá, para começar. O clube virou SAF. Aí existia uma expectativa enorme sobre a SAF, de que a SAF seria, abre aspas, a solução do problema, né? O Vasco conseguiu ser vendido para uma empresa quebrada. Isso aqui, gente, isso é uma coisa, eu não sei quem que avaliou, o departamento jurídico, o departamento financeiro do clube, se foi o conselho não sei quem que fez essa avaliação da venda do clube para a SAF, para 777. O Vasco conseguiu ser vendido para uma empresa quebrada e não sabia disso. Veio a descobrir depois, bem depois, porque essa mesma empresa começou a sofrer investigações e começou a sofrer algum tipo de proibições em outros países que ela tem clubes. Gente, isso é um absurdo, isso parece novela, isso parece que não é verdade. O torcedor vascaíno não merece isso. Não bastasse isso, o associativo do clube, o presidente Pedrinho, que é ídolo do clube, que assumiu a presidência, entrou com a liminar na justiça, a liminar foi concedida, e aí agora o clube não é mais uma SAF, é uma SAF, mas não é mais a 777, passou para a mão da associação. Pedrinho agora gera o clube não tem dinheiro. O Pedrinho ontem deu uma entrevista, anteontem, muito forte, falando o Vasco foi vendido para uma SAF quebrada. A SAF que o Vasco foi vendido, ela não tem dinheiro. A SAF não se sustenta. Como se não bastasse tudo isso, o Pedrinho teve que entrar na justiça, a SAF recorreu, a decisão foi mantida, e agora, enquanto durar esse imbróglio, a SAF não vai ser vendida. Quem vai querer comprar a SAF do Vasco no meio de uma decisão judicial que cabe recurso e ainda vai para outra instância, e que essa empresa que comprar a SAF pode a qualquer momento simplesmente receber um comunicado, a depender da decisão dos juízes, um comunicado da 777 falando: esse clube que você comprou aí é meu, me dá ele aqui de volta. Gente, isso é uma loucura. Isso não existe, é uma coisa impressionante. O Vasco é uma coisa impressionante. O Vasco começou o Campeonato Brasileiro com uma vitória sobre o Grêmio, se eu não me engano. Parecia que iria deslanchar. Gente, o Vasco não tem... Eu tava olhando, eu assisti o jogo do Vasco com a Juventude. Não é que o Vasco tem um time ruim, não. O Vasco tem um time que não joga futebol. O time do Vasco hoje pratica qualquer esporte menos futebol. Esse treinador que o Vasco trouxe, que eu tô até aqui com a matéria falando que ele tá balançando o cargo, o Álvaro Pacheco, ele fez 4 jogos no Vasco, perdeu 3, empatou um jogo com o Cruzeiro. Um jogo horroroso, o jogo Vasco e Cruzeiro foi horroroso, de doer as vistas. E o Vasco não tem... Ontem tem um lance emblemático no jogo do Vasco, que o time recupera uma bola no meio campo, e um jogador, não me lembro agora qual jogador, vai dar uma bola esticada na esquerda pro cara, ele dá um passe que nenhum jogador do júnior de qualquer clube não faz.
Não é que o Vasco tá na zona de rebaixamento, o Vasco tem um time ruim, é que o Vasco não joga futebol hoje. E o torcedor não tem qualquer perspectiva de melhora, porque o clube hoje é gerido pela associação, não tem dinheiro, porque quem é que vai patrocinar um clube com uma bagunça jurídica interna dessa? Não tem dinheiro, tá devendo direito de imagem pro Payet, o Payet tá indo embora. Gente, eu fico pensando, sabe o quê? Já falei aqui no canal, eu sou cruzeirense. Como que um clube gigantesco desse pode chegar a uma situação como essa? Tem que ser muito mal gerido. Sabe o que é o pior de tudo? Que o principal patrimônio do clube, o torcedor, ele não merece sofrer tanto assim. O torcedor, ele não merece. Mas ele acaba sofrendo. Por quê? Porque ele é o único que importa de verdade com o seu clube. O Vasco hoje não tem nenhuma perspectiva de melhora. E o Vasco, se não se reforçar, parece que está trazendo o Felipe Coutinho agora. Eu não sei quais são os moldes contratuais que o Felipe Coutinho está vindo para o Vasco. Mas se o Vasco não se reforçar, o Vasco vai cair para a segunda divisão, gente. O Vasco cair para a segunda divisão com esse futebol que está jogando, com esse elenco que tem, é igual 2 e 2 são 4. Tá óbvio, tá claro. Ó, hoje é dia 20/6. Nós temos 10 rodadas do Campeonato Brasileiro. Tá escrito para todo mundo que se o Vasco não mudar, se o Vasco não se reforçar, se o Vasco não começar a treinar e jogar futebol, ele vai cair para a segunda divisão de novo. E agora sendo o SAF, que seria a solução do problema lá atrás, e agora não é mais. É um caso sério. Eu queria trazer essa solução aqui, eu queria trazer esse assunto aqui pra gente discutir. O Vasco é um clube gigantesco, tem uma torcida maravilhosa no Brasil, mas que infelizmente, por uma sequência de más gestões, hoje se encontra numa situação complicadíssima. E tomara, na torcida, para que o Pedrinho, que é um cara que ama o clube consiga achar uma luz no fim do túnel para essa instituição gigantesca. É uma notícia boa para o Vascaíno, que foi aprovada, né? Parece que o projeto de reforma do São Januário, um estádio maravilhoso, mas que infelizmente hoje a situação do Vasco ela é muito triste mesmo. Eu como torcedor e espectador do futebol, fico triste porque é um clube gigantesco do nosso futebol brasileiro que hoje não tem perspectiva nenhuma de melhora. Tomara que o Pedrinho, tomara que a equipe que o Pedrinho montou possa fazer com que o Vasco saia desse buraco e volte a um mínimo de competitividade, um mínimo de organização que uma empresa, uma instituição e um clube do tamanho do Vasco merece. Esse é o vídeo de hoje, 7 minutos, quase 8 minutos de vídeo. Obrigado para você que assistiu até aqui, deixe seu like, se inscreva, deixe sua opinião também, críticas, sugestões, sempre bem-vindos. Obrigado, pessoal!